Em João capítulo 6, a gente encontra o relato da primeira multiplicação dos pães e peixes. Eu sei que você conhece essa história, então eu vou ler somente alguns versículos para contextualizar o que eu quero compartilhar contigo hoje. Versículo 12 diz: Depois de terem comido até se saciarem, ele disse aos discípulos: Juntem as sobras para que nada seja desperdiçado. Versículo 26, Jesus lhes respondeu: Sim, eu lhes digo que vocês não estão me procurando porque viram os sinais miraculosos, mas apenas porque comeram pães até ficarem satisfeitos. Versículo 30, eles disseram: Que milagre você fará a fim de que possamos vê-lo e confiar em você? Versículo 57, da mesma forma que o Pai vivo me enviou e eu vivo pelo Pai, quem se alimenta de mim viverá por mim. Versículo 66, a partir deste momento, muitos discípulos retrocederam e não mais andaram com ele. No versículo 70, Jesus lhes respondeu: Eu não escolhi vocês, os 12, entretanto, um de vocês é um adversário. Andar com Jesus é um convite, vamos dizer, ao paradoxo. Olhando para esse texto, nós podemos ver que ao mesmo tempo que as pessoas estavam recebendo o alimento, elas sentiam fome. Estavam cheios no espírito e vazios na barriga. Tinham comida para 2 pessoas e 5.000 pessoas esperando a refeição. Tinham fé para comer o pão do milagre, mas lhes faltava fé para crer na salvação. Andaram dias com Jesus no deserto, mas não quiseram mais andar com ele quando foram chamados à responsabilidade. No final, a gente não é tão diferente desse povo. Mas em meio à dualidade da realidade do povo, Jesus permanece o mesmo. Ele nunca muda. E isso me leva às 2 coisas que se destacam nesse capítulo. E a primeira é: Jesus não desperdiça nada. Quando todos terminam de comer, Jesus dá um comando: juntem as sobras para que nada seja desperdiçado. A incapacidade de solucionar problemas dos discípulos não foi desperdiçada. Jesus lhes deu direção e ensinou que milagre não vem de esforço e provisão, não é resultado da lógica humana, mas da dependência e do descanso que provém da fé. A sobra do pão não foi desperdiçada também. Virou sustento para os discípulos e sinal para o ministério posterior de que Deus cuida dos seus. A sobra da incredulidade não foi desperdiçada. Jesus usou para ensinar profundas verdades espirituais àqueles que lhe seguiam. E no final das contas, nem mesmo o traidor foi desperdiçado. Ele foi escolhido entre os discípulos para andar perto de Jesus. Ele recebeu a oportunidade para ser e fazer diferente como todos os outros. Nem sempre a gente entende a maneira de Deus agir. Como Felipe, nós tentamos entender com a lógica humana como será possível resolver os nossos problemas, as nossas situações. E nós esquecemos que Deus já sabe o que vai fazer. Ou como André, nós vemos que o que temos, nós olhamos para o que temos e achamos que jamais será suficiente. Mas nas mãos de Deus, nada é desperdício. Quem anda com Jesus sempre vai ser desafiado a crer, mas também sempre experimentará o sobrenatural invadindo suas circunstâncias naturais. Então não pense que aquilo que você está vivendo o Senhor despreza. Nada nas mãos do Senhor é desperdício. A segunda coisa é: retrocesso é resultado do ego. A fé, ela avança. O texto diz que no dia seguinte, quando a multidão percebeu que Jesus e os discípulos não estavam mais ali, eles entraram nos barcos e partiram à sua procura. Mas o que aquelas pessoas queriam era a bênção, e não o Senhor da bênção. Elas voltaram porque receberam benefícios físicos, experimentaram de um milagre, mas não queriam um comprometimento espiritual. Elas comeram o pão do milagre, mas não quiseram o pão da salvação. E por isso, eles pediram outro milagre, na desculpa de que eles precisavam desse outro milagre para então crer em Jesus. Eles pensaram no maná, Jesus revelou o pão da vida, mas eles não quiseram. Enquanto você pensa muito no que você quer, você perde a oportunidade de conhecer. Quando você foca no que, você perde o quem. E esse não é o caminho de Cristo. O texto diz que depois de ouvirem a mensagem de Jesus, muitos discípulos retrocederam e desistiram de andar com Jesus. Note que não diz multidão, diz discípulos, pessoas que já tinham uma caminhada com Jesus, já estavam aprendendo com ele há algum tempo, já estavam sendo formados à imagem ali do seu mestre. O que me leva a entender que se a sua fé estiver baseada somente na sua barriga, naquilo que Deus pode te dar e você pode usufruir, você nunca vai permanecer, porque o seu coração já retrocedeu em primeiro lugar. Se você rejeita o confronto pensando no conforto, a sua fé não está em Cristo, está em você mesmo.
Jesus é aquele que está disposto a atravessar o mar e te encontrar na tempestade e milagrosamente te fazer chegar de imediato ao seu destino. E aqui eu quero dar uma pausa bem rapidinho, porque não sei se vocês já notaram o que João escreveu. No versículo 19 diz que eles já tinham remado uns 5 ou 6,5 km quando eles viram Jesus se aproximando. E depois que Jesus entra no barco, no versículo 21 diz, imediatamente o barco chegou ao lugar desejado. Então, uma vez que você recebe Jesus no barco, uma vez que você sai do controle e responde à presença de Jesus, não só ao poder dele, você está convidando o sobrenatural para as suas circunstâncias naturais. Entende? O caminho é o contrário. Você não tem Jesus porque tem a bênção. Você tem a bênção porque tem Jesus. E na hora que você inverter essa ordem, você abre a porta para retroceder. Na primeira tempestade, no primeiro confronto, você vai desistir de caminhar com Jesus. E é por isso que ele disse, quem se alimenta de mim, viverá por mim. Quem recebe o pão da vida, nunca vai trocar por, abre aspas, migalhas de bênçãos. Quando Paulo fala sobre os judeus, ele diz, posso testemunhar sobre o seu zelo para com Deus. Mas ele também diz, apesar disso, que eles estavam errados, porque eles procuravam fazer do seu jeito, não se submetendo à forma divina de tornar as pessoas justas. Isso está lá em Romanos 10, no versículo 2, no versículo 3. Então, que a gente não caia no mesmo pecado, de permitir que o nosso zelo seja alimento para o nosso orgulho, que a nossa busca por Cristo não se perca pelo excesso de ego, que não nos deixe submeter à maneira dele de agir. A bênção é grande para quem olha para a bênção, mas ela nunca será grande demais para quem olha para Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe desde o princípio. Ele já viu o seu futuro. Ele já viu o seu amanhã. E ele sabe o que é melhor para você. Ele escolheu você. Ele tem um propósito para a sua vida. E ele não desperdiça nada. Agora, você confia nele o suficiente? Você realmente crê em Jesus? Essa é a pergunta que fica para nós. Não é se ele vai mudar as nossas circunstâncias ou não. É se nós cremos nele o suficiente para viver por ele, para se alimentar dele e descansar nele. Que essa palavra te leve a refletir hoje e que você possa ser fortalecido na sua fé, de que melhor do que a bênção é o Senhor da bênção. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Eu sou Daiane Rocha e se essa palavra te abençoou, clica no botão de enviar, compartilha com alguém. Eu te espero na próxima semana com mais uma dose de vitamina B para fortalecer a sua fé.